Igreja Internacional da Graça de Deus, com o Ministério do Missionário R.R. Soares, e eu estou aqui neste momento gravando esta mensagem para trazer uma palavra de edificação, uma palavra de renovação. Eu creio que Deus verdadeiramente vai falar na tua vida. O tema que eu quero trazer hoje é falando sobre as misericórdias do Senhor, que tem como base bíblica no livro de Lamentações, capítulo de número 3, versículo 22. E para darmos início à nossa mensagem de hoje, irmãos, abra suas Bíblias no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Nós sabemos, irmãos, que o livro de Lamentações foi escrito pelo profeta Jeremias, né? E Jeremias escreveu uma série de 5 capítulos neste livro, que vem a expressar em cada capítulo a sua lamentação, ou seja, a sua intensa tristeza e dor emocional, né, por causa da devastação de Jerusalém. Nós sabemos, irmãos, que ali naquele tempo, né, houve uma guerra, né, que a cidade toda foi completamente destruída pelo Império Babilônico. E a tristeza de Jeremias, irmãos, a lamentação de Jeremias, né, era também, por quê? Porque não somente toda a cidade foi destruída, como também, irmãos, a metade da população foi destruída e viveram somente alguns sobreviventes. Mas esses sobreviventes que viveram ali naquela época, irmão, foram levados cativos pelo Império Babilônico, ou seja, foram levados, né, para ser escravos na Babilônia. E a tristeza de Jeremias, irmãos, era profunda. E nós vemos aqui, irmãos, no capítulo 3, no versículo 22, que verdadeiramente o Senhor, Ele tem misericórdia. E as misericórdias do Senhor é infinita. Novas são a cada manhã. Jeremias, irmão, não somente reconhece que Deus, Ele é reto e justo em todos os seus caminhos, como também Ele é, irmãos, misericordioso e compassivo com todos aqueles que nele esperam e confiam. Mas Jeremias, irmãos, tinha recebido a palavra de Deus naquele tempo, né, para exortar aquela nação, a nação de Jerusalém, né, a nação de Israel, a se converter do seu mau caminho, ou seja, se reconciliar com o Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, em Lamentações, capítulo de número 3, versículo 22, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. No versículo 23 está escrito: novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Agora, por que o Senhor mais uma vez permitiu que a cidade de Jerusalém fosse destruída? Por causa dos seus pecados, por causa, irmão, dos longos séculos de rebeldia que Judá cometia contra o Senhor. Assim como o Senhor Deus trouxe o juízo para Sodoma e Gomorra no passado, por causa da sua rebelião, né, dos seus muitos pecados acumulados sobre prostituição, enfim, pecados que verdadeiramente, né, desagradava, era abominação aos olhos de Deus. Assim como Deus trouxe o juízo para aquela duas cidades, também o Senhor estava trazendo juízo nesse tempo de lamentações. Porque o profeta Jeremias, né, acreditava que era chegado o dia do juízo divino de Deus para aquela cidade. E era chegado também o dia de prestação de contas. E nós vemos, irmãos, aí o profeta Jeremias, né, pedindo para o povo, né, o restante dos sobreviventes que restaram daquela cidade, para se converterem, para se entregar ao Senhor de todo o coração. Mas eles não quiseram ouvir. E o que aconteceu? Deus permitiu que o restante daquele sobrevivente fosse levado cativo pelo Império Babilônico. E foi grande e terrivelmente, né, a tristeza e a lamentação daquele povo. O pecado, ele separa o homem de Deus. E nós sabemos, irmãos, que tem pessoas que só vivem se queixando, se lamentando, né, na vida, ou seja, melhor dizendo, murmurando. E a Bíblia diz, irmão, que não é bom o homem viver se lamentando, murmurando contra o Senhor. Isso é pecado também. Por quê? As pessoas ficam dizendo: por que acontece isso na minha vida, né? Pelo tipo de vida que vive. Nós sabemos, irmãos, que o
o pecado verdadeiramente ele separa o homem de Deus. Quando eu falo o homem, também se refere à mulher. Então, aqui, irmãos, na palavra do Senhor diz que as pessoas vivem se lamentando, se queixando, né, pelo tipo de vida que vivem. E as nossas vidas, irmãos, elas são decididas pelas nossas escolhas que tomamos, pelas nossas decisões. Nós sabemos disso. E o exemplo disso está em Provérbios capítulo 14, versículo 12, que diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Olha que versículo, né, duro para nós. Porque verdadeiramente, irmão, é pelas nossas decisões que tomamos que a nossa vida é dirigida. Se eu escolher o caminho bom, certamente eu vou, né, ser conduzido ao caminho que vai levar a Deus. Mas se eu escolho o caminho do mal, o caminho do pecado, o caminho da prostituição, o caminho da avareza, da fornicação, não sei. São caminhos, irmãos, que verdadeiramente são caminhos que vai levar à morte, à perdição eterna. Agora, abra comigo a sua Bíblia também, no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, que está dizendo aqui, ó: os pais não morrerão pelos filhos, e nem os filhos pelos pais, mas cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Porque a nação de Jerusalém, né, foi completamente destruída e seus descendentes que sobreviveram foram levados cativo para a Babilônia por causa da sua rebeldia. Eles não quiseram ouvir a voz do Senhor, a voz do profeta, através do profeta Jeremias, né? E grande, irmão, era o terror daquela cidade. A Bíblia diz que nós temos que ter temor a Deus, né? Obedecer às suas leis, os seus mandamentos. E nós, irmãos, precisamos ser fiel à palavra do Senhor, cumprir o que verdadeiramente a palavra de Deus nos manda. Eu quero que todos abram as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 24, que diz assim a palavra de Deus: para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do caminho do inferno que está embaixo. Olha que palavra dura também. A decisão que você tomar, irmãos, é que verdadeiramente irá mudar a tua vida, ou para a perdição eterna, ou para a vida eterna. E nós sabemos, irmãos, que só há um caminho que vai te conduzir, né, à vida eterna. E esse caminho nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida, vertendo o seu sangue naquela cruz, na cruz do Calvário, pagando pelos meus e pelos seus erros. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, irmão, entregou a sua própria vida por nós. A palavra dele diz que não há outro caminho além dele. E ele mesmo declara em sua palavra que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ele é o caminho que vai te limpar de todo o pecado. Só basta o quê? A gente entregar a nossa vida para ele, para que ele venha mudar e restaurar, se entregar de coração, para que ele mude verdadeiramente a vida de cada um de nós. No início da mensagem eu fiz um questionamento perguntando por que Deus resolveu destruir a cidade de Jerusalém? Por que Deus permitiu isso? E por que Deus também só salvou, só deixou vivo apenas alguns e não libertou a todos, né? Por causa, irmãos, da rebeldia de Judá, da rebeldia daquele povo que só vivia na idolatria, na prostituição. A cidade toda, irmãos, como diz o profeta Isaías, foi vista a sua nudez. Assim como Deus poupou a vida de Ló quando estava em Sodoma e Gomorra, Deus poupou alguns, né? Deus permitiu que pelo menos o Império Babilônico levasse cativo, pelo menos não morreram lá na cidade, na destruição da cidade, mas foram levados cativo para serem provados lá. Às vezes a gente se pergunta, mas por que, Senhor Deus, está acontecendo tudo isso na minha vida? Por que essas coisas estão acontecendo e eu não entendo? Em vez de você questionar a Deus, por que você não faz essa pergunta a Deus? Senhor, qual o teu propósito nisso na minha vida? Nós sabemos, irmãos, que o propósito na vida de cada um de nós, do Senhor, é bom. A palavra diz que o Senhor é bom, a obra dele é boa, é perfeita e agradável. E nós temos que confiar. Às vezes,
Deus permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, mas para que a gente aprenda algo lá na frente. Nós, irmãos, temos que aprender a confiar na palavra e confiar no Senhor. O profeta Jeremias, irmãos, aqui, em Lamentações capítulo 3, versículo 22, falava para o povo, para que eles soubessem que nem tudo estava perdido. Ou seja, às vezes você até se pergunta: poxa, eu acho que esse meu problema não tem mais solução para ele, eu acho que para minha vida, eu acho que não tem mais jeito mais não. Mas tem jeito sim, irmão. Enquanto se tem vida nessa terra, há uma oportunidade de você se arrepender e tomar uma decisão, aceitar o Senhor Jesus em sua vida. Aqui, irmão, o profeta Jeremias exortava o povo a se arrependerem, de todo o seu coração e se entregar a Deus. Mas eles não quiseram e acabaram indo para o pior. Nós vemos também, irmão, que Deus, Ele é misericordioso e compassivo. E as lágrimas, irmão, do profeta Jeremias aqui, ela relembra as lágrimas que o Senhor Jesus Cristo teve lá no Novo Testamento, porque Jesus nesse tempo estava prevendo a destruição da cidade pelo Império Romano. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 23, versículo 37, e você vai ver a expressão que Jesus declarou aqui nessa mensagem, Mateus capítulo 23, versículo 37, está escrito: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que te são enviados. Quantas vezes que eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Agora no versículo 38 está escrito: eis que a vossa casa ficará deserta. Olha a tristeza de Jesus aqui, e também a profecia que ele descreve aqui, que a cidade de Jerusalém vai ser também destruída pelo Império Romano. E essa tristeza de Jesus aqui, irmão, é comparada à tristeza de Jeremias, no livro de Lamentações, por Jerusalém. Essa tristeza, irmãos, nós temos que se arrepender também dos nossos pecados, para que a gente possa tomar uma decisão de servir ao Senhor com todo o nosso coração, porque verdadeiramente Ele vai tomar conta, A palavra de Deus diz, irmãos, que nós temos que ter cuidado com o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, se manter puro, se manter limpo, não somente na aparência física, mas também nas obras, para que a gente venha dar bom testemunho, para que a gente venha mostrar luz, mostrar paz, mostrar amor. E também, se hoje você está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Ele, esse é o momento de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus e acreditar que Ele pode fazer um milagre na sua vida, perdoar os seus pecados. E também, se você nunca teve um compromisso com o Senhor, hoje é o momento de você entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Se você está disposto a fazer isso, curve sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, estas pessoas, meu Deus, que desejam voltar aos teus caminhos, Senhor, está, Pai, arrependida dos seus pecados, que o Senhor venha, Pai, perdoar e limpar cada pessoa, meu Deus, que está arrependida, que está voltando, regressando, Pai, aos teus caminhos. Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor está de braços abertos esperando essas pessoas, meu Deus. Senhor, vem, meu Deus, limpar essa pessoa e jogar o pecado dela no mar do esquecimento, meu Deus. E também, meu Pai, esta pessoa, meu Deus, que está, Pai, entregando a sua vida, Pai, nas tuas mãos, para que verdadeiramente o Senhor tome conta dela. Senhor, ela quer agora firmar um compromisso com o Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha, Pai, neste exato momento agora, Pai, Senhor, a limpar os pecados dessas pessoas, meu Deus. E verdadeiramente, Pai, essa pessoa vai se tornar uma serva ou um servo teu, em nome do Senhor Jesus. Amém.